Bom dia, a graça e a paz, que excede todo o entendimento, que venha sobre a vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Quero desejar nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador, muitas alegrias, bênçãos de Deus sobre cada um dos irmãos, daquelas pessoas que se esmeram para trazer o sustento para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Eu quero que Deus abençoe a todos nesta manhã, que o Senhor venha vos abençoar a vossa casa, a vossa família, o seu lar e tudo o quanto Deus tem de maravilhoso para estender sobre vocês, amém? Irmãos, eu separei hoje pela manhã aqui um versículo ao qual eu estava meditando e quero dividir com os irmãos em alguns minutos, amém? Que se encontra no livro de Ageu, no capítulo 2 e no versículo 4, um versículo bem conhecido de todos os irmãos, mas que nos traz uma história e uma palavra muito forte. E eu quero demonstrar dentro desses versículos aqui, do capítulo 2, pelo menos 6 promessas que Deus faz para nós, de nós, daqueles que se dedicam a fazer a vontade de Deus e se dedicam à obra do Senhor, amém? Aqueles que trabalham, que se esmeram. Então eu quero ler aqui, onde a Bíblia diz assim, no capítulo 2 e versículo 3, do livro de Ageu, do profeta Ageu, um dos profetas menores, que diz assim: quem de vocês viu este templo em seu comprimento? Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito estará entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? O profeta Ageu foi um profeta que profetizou uma única vez e Deus falou de uma forma muito forte através do profeta Ageu. E para nós entendermos o capítulo 2 e os versículos 3 em diante, aproximadamente até o versículo 9, nós vemos que tem uma história grande por trás disso tudo. Nós vemos que temos que voltar lá atrás, no princípio, para falar sobre isso. E o livro do profeta Ageu é um livro muito rico em bênçãos que o Senhor determina sobre nós. E é um livro que determina as bênçãos do Senhor sobre toda uma história que vem subsequente a ele. Primeiro, quando Deus surge o povo hebreu, que levanta as lideranças, os patriarcas, que serão três patriarcas, como todos os irmãos conhecem, Abraão, Moisés e Josué, ou melhor, os líderes, né, do início da formação. E nós vemos que Abraão, Moisés e Josué foram homens que lideraram
e que constituíram com força a fé que nos mantém firmes hoje. Abraão, considerado nosso pai da fé, considerado um líder nato que obedeceu a Deus mediante aquilo que ele não imaginava, não via, não entendia, mas creu, acreditou, e através dele nós estamos aqui hoje, da sua obediência, da sua fidelidade, da graça que Deus colocou no coração dele, que Deus abençoou, que Deus ungiu ele de uma forma tão especial. Não vamos nos ater a Abraão, mas foi um líder na fé. Em segundo lugar veio Moisés, com uma liderança forte, e que depois de que o povo vira escravo do Egito, né, lá no livro de Gênesis, depois da liderança de José, que o povo começa a ser escravo, e passa-se anos e anos. E durante aqueles 400 anos que o povo é escravo, passa-se o tempo, Deus levanta um homem chamado Josué e lidera a libertação do povo. E aí em diante começa grandes batalhas, grandes lutas. E nós podemos analisar uma coisa: o povo de Deus, ele nunca cresceu debaixo de sombra e água fresca. O povo de Deus nunca cresceu debaixo de tapinha nas costas. Não. O povo de Deus nunca cresceu atrás de elogios. Não. O povo de Deus, quanto mais perseguiam, mais ele crescia. Moisés lidera o povo, e todos nós conhecemos a história de Moisés. Logo em seguida, depois de Moisés, vem Josué sucedendo a ele, que é a era dos líderes, onde a liderança era um homem. Apesar de que Moisés, Deus, lá no livro de Levíticos, no capítulo 11, Deus determina que ele separe 70 homens, e esses 70 homens, Deus diz para ele assim: separe esses 70 homens, porque eu estou vendo que o povo está reclamando muito, que não tem carne, que estão com saudade do Egito e tanto mais. Deus se enfurece com aquilo e diz: Moisés, eu vou tirar um pouco do teu espírito, uma parte do teu espírito que está em ti, e vou colocar nesses 70, então tu separa esses 70 líderes. E ele separa esses 70 líderes. Como Deus é tão perfeito, o povo reclamava que não tinha carne, que não tinha comida, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou dar tanta carne para esse povo que vai sair pelos narizes deles. E Moisés, mesmo assim, ainda disse assim: Senhor, mesmo que a gente sacrifique todo o gado que temos aqui, e os peixes e outras coisas, ainda assim nós não conseguiríamos manter ou dar carne para todo esse povo todo. Então Deus olha para Moisés, eu imagino assim, Deus olhando para Moisés, e a Bíblia descreve isso. E Deus dizendo: Moisés, tu está menosprezando o poder de Deus, tu está diminuindo o poder de Deus. E aí Deus simplesmente Moisés leva o povo, os líderes, para o arraial, e faltavam 2, Eldade e Medade, que estavam fora do arraial. Quando o povo reúne, de repente vem um dos servos, Josué, e diz assim: Senhor, tem 2 homens que estão vindo lá e estão profetizando dentro do arraial, fora do arraial. E Moisés disse para ele assim: quem dera que todo Israel profetizasse assim. E o que me chama a atenção é que quando Eldade e Medade receberam a porção do Espírito que estava em Moisés, eles estavam vindo, eles estavam se juntando. Quer dizer, nenhuma obra ela é feita incompleta. E Eldade e Medade significa amor de Deus. Então, nenhuma obra ela é feita sem amor, sem a presença do amor de Deus nas nossas vidas. E a história que leva os nossos líderes, Abraão, Moisés e Josué, é o amor por obedecer à voz de Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, Deus ele completa aquilo que falta nas nossas vidas.
E logo que termina o tempo dos líderes, das lideranças, aí vem a época dos juízes. E esses juízes foram estabelecidos. O primeiro juiz foi Otoniel, depois vem Eude, depois Sagar, depois vem a profetisa Débora, depois vem Gideão, Tolar, Jair, Jefté, Elon, Abdom, Sansão, Samuel. Juízes que julgavam o povo, que cuidavam do povo, determinavam os julgamentos e as situações que eram problemas que tinham que ser resolvidos. Então esses homens foram determinados por Deus para que fossem levantados, e esse tempo durou de 1390 antes de Cristo a 1030 antes de Cristo. Quer dizer, aproximadamente 360 anos durou a era dos juízes. Logo em seguida veio a era dos reis. E como os irmãos conhecem a história, o primeiro rei de Israel veio Saul, que reinou durante 40 anos. Só que durante do reinado dele, por 2 anos, ele reinou diante da presença de Deus. E o restante do seu reinado, ele dedicou, bem dizer, a perseguir ao próximo rei que viria, que era Davi. Ele dedicou a sua vida a perseguir Davi. Mas mesmo assim, o seu reinado durou 40 anos. Logo em seguida, depois de Saul, veio o rei Davi, que o seu reino também durou 33 anos. E Davi, o detalhe de Davi é que Davi exterminou todos os seus inimigos. Deus entregou a Davi todos os seus adversários. Muitos dizem que Davi, o reinado de Davi era um homem sangrento, era um rei sanguinário. Pode até ser isso, mas porém Davi eliminou todos os seus inimigos. E todas as vezes que Davi tinha um adversário a abater, ele buscava a presença de Deus. A Bíblia diz que ele se humilhava ao ponto de buscar a presença do Senhor. E em nenhum momento ele saiu da direção de Deus quando ele orava ao Senhor. Teve as suas falhas? Teve. Ele caiu, mas ele descobriu algo de Deus, que ele podia ser segundo o coração de Deus, ele podia recriar o seu interior. Por isso que lá no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria. Ele não pede para Deus transformar o coração dele. Ele pede para Deus criar um coração novo. Porque ele sabia que quando Deus fazia algo, que Deus criava algo, fazer daquilo que não existe, ele ia criar algo diferente na vida dele, algo muito maior. E Deus fez com que o reinado de Davi fosse um reinado de muita batalha, de muita guerra, mas Israel saiu por vencedor. Logo depois de Davi, depois de ter ele sonhado com o templo, trazido de volta a Arca da Aliança, a presença de Deus para dentro de Jerusalém, de Israel, quando ele traz, ele planeja a construção do templo, ele sonha com a construção de um templo para abrigar a Arca de Deus, e ele começa a sonhar. Logo em seguida, Deus diz para ele que ele não ia realizar aquele projeto, mas sim aquele que veria sucessivamente a ele, que era o seu filho. Aí vem o reinado de Salomão. Salomão reina durante mais 40 anos. Levou 14 anos porque Salomão construísse o templo. A construção total do templo de Salomão levou 14 anos. Você acha lá no livro de Crônicas toda a estrutura da construção, as medidas, os panoramas, todos os projetos de como Deus determinou cada detalhe. Abrindo um parênteses aqui, irmãos. Deus, ele não é um Deus assim, que ele simplesmente decide fazer e faz. Não, ele cria a estratégia, ele projeta, ele pensa tudo nos seus mínimos detalhes. Ele projetou a arca e deu os detalhes para Noé. Ele projetou o templo de Salomão e deu cada detalhe. E você vê que o templo de Salomão foi muito bem detalhado. Cada detalhe tem o seu significado, a sua simbologia. E Deus não é um Deus inconsequente. Quando ele constrói algo bem feito, bem estável, bem absoluto. Quando ele nos criou, ele fez a maior obra-prima da humanidade. Então Deus, ele projeta
Deus ele arquiteta, Deus ele executa. Então ele faz com que Salomão construa um templo estrondoso de tanta beleza e de tanta majestade. Fora a riqueza que era a construção do templo. Para vocês imaginar, o teto era de ouro. As colunas frontais da frente eram de bronze. O trono de Salomão era feito de ouro e marfim. Então, era uma riqueza muito estrondosa. A beleza, a formação. Deus ele foi perfeito em tudo aquilo que ele ordenou a Salomão. Salomão constrói sozinho, pastor Daniel? Não, ele não constrói sozinho. Ele constrói com a ajuda de todos. Como eu disse agora há pouco, sem amor e sem os detalhes não acontece. O que está faltando no nosso meio hoje é a união, é nós nos unirmos mais para que as coisas aconteçam. Salomão pediu ajuda, pediu oferta, pediu com que os povos ajudassem, para que as pessoas à volta. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe trazer coisas para que a construção acontecesse, para que o trabalho realizasse. Aconteceu, 14 anos levou a construção. Eles constroem o templo de Salomão. Logo em seguida, Salomão morre. Mas o reinado de Salomão foi um reinado estabelecido totalmente diferente de Davi e o de Saul. O de Saul marcou pela perseguição que ele fez a Davi. Davi, o reinado dele foi marcado pelas guerras que ele venceu. Salomão foi marcado o seu reinado por causa da sabedoria que ele teve para administrar todo o seu reino. Cada reinado ou cada momento da história teve um projeto e uma execução divina. E teve uma marca registrada. Logo em seguida veio Roboão, filho de Salomão. E nessa época Israel é dividido em 2 reinos. Reino do Norte, com a capital em Samaria, e o Reino do Sul, que é a capital em Jerusalém, ou Reino de Judá. Nessa época, Israel estava inconstante, um pouco acrescia, outro pouco decrescia. Eles não tinham uma estabilidade diante de Deus. Então, uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam a ídolos. E aí, então, a sua estabilidade não se mantinha. Então, eles estavam sempre instáveis. Anos depois, houve dessa divisão. Tiglat-Pileser III, ele desterra as 10 tribos ao redor. E Judá é preservada por Deus. A Bíblia diz que nesse ciclo de altas e baixas, Deus preservou ainda Judá. Então, logo em seguida, veio o reino de Nabonido, rei da Babilônia, que começa a conquistar os reinos à sua volta. Nabonido começa as suas batalhas e ele começa a conquistar todos os reinos à sua volta. E nesse tempo depois vem o filho de Nabonido, que é Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém por 9 meses. E depois desses 9 meses, ele invade, derruba as muralhas, queima as portas, leva os utensílios do templo, da casa do Senhor, do templo de Jerusalém, destrói e leva em cativo muitos da Babilônia, e outros, os que não foram levados pelas Babilônias, os que eles não escolheram a dedo, eles eram mortos pelas espadas dos caldeus. E preservados foram, junto com os babilônicos, 4 jovens, além de alguns outros nobres, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Nobres de Judá. Se tornam, no entanto, que você vê que Daniel se torna governador da Babilônia. E estes jovens simplesmente foi algo estrondoso que Deus fez na vida deles. Se nós atermos aos milagres ou ao trabalhar de Deus nesse tempo, Deus permite com que nós não vamos nos ater aqui ao porquê que Deus permitiu que o povo fosse novamente, depois de Josué ter libertado o povo do Egito. Agora Deus permite com que o povo volte ao cativeiro, volte a ser escravo. Não vamos nos ater isso, mas vamos nos ater ao que Deus preparou. Mesmo Deus castigando o povo, dizendo para ele, através do profeta Jeremias, através do profeta Isaías, através de tantos outros profetas, dizendo que eles iam ficar em cativo durante 70 anos,
Mesmo assim, Deus ainda preserva o povo dele, os hebreus, levando alguns homens que seriam colocados dentro do reinado ou dentro do palácio de Nabucodonosor, dentro do governo assírio, né? Dentro do governo ali da Babilônia, homens em pontos estratégicos. E aí ele coloca Daniel como governador, como administrador. Ele coloca Ananias, Azarias e Misael em pontos estratégicos, como os conselheiros, como os conselheiros ali na volta, como cientistas, como nobres. E eles passam pela primeira prova que Deus havia feito para eles. E ali em diante, Deus começa a mantê-los. Por quê? Porque no final, passados 70 anos de Jerusalém, que estava já, a Bíblia diz que Daniel busca as Escrituras e lê lá no capítulo 9, quando a Bíblia fala que ele busca entender as Sagradas Letras, ele entende que o tempo já havia se passado, 70 anos, e Deus ainda não tinha tido povo. Só que nessa época, os medos e os persas invadem e se levantam contra o reinado da Babilônia. Então cai o reino babilônico e se levanta o reino de Ciro, que era os persas. Quando se levanta os medos e os persas, o rei se torna, destituído Nabucodonosor e é instituído o rei Ataxerxes, ou melhor, o rei Ciro, o rei Ciro emite um decreto. Aí então a primeira ordem de Ciro é emitir um decreto permitindo que todas as nações livres voltem para suas terras de origem, e ele assina esse decreto. Olha, a partir de agora isso é resposta da oração de Daniel. Aí é por isso que eu digo que Deus coloca pessoas em pontos estratégicos. Deus coloca Daniel como intercessor pelo povo nesse momento. Aí Deus levanta Ciro para que dê um edital, assine uma carta e diga, olha, a partir de hoje, todo povo que é livre, ele possa voltar para suas terras, ele possa voltar para a sua nacionalidade, para a sua terra. Então ele sai. Nesse momento se levanta Neemias, né, que era copeiro do rei Ataxerxes, recebe a visita de seu parente Anani e traz a notícia de Jerusalém que ela está desolada, que ela está destruída, que ela está destroçada. Os sepulcros foram violados, as portas foram queimadas, né? Os utensílios não existiam mais, então o templo estava virado em ruínas, a cidade estava virada em ruínas, não tinha proteção, os que estavam lá estavam morrendo de fome porque não tinham o que comer, já estava virando um canibalismo, porque não havia comida, não havia nada, havia uma desolação total. As portas estavam queimadas, os muros estavam derribados, não tinha provisão, não tinha segurança. Então Neemias ficou tão triste, tão abatido com isso, e que ele decide. Então Neemias se recolhe em oração e jejua cerca de 4 meses. E depois ele se apresenta diante do rei, e este rei lhe dá autorização para voltar para Jerusalém, e o rei ainda oferece para ele uma escolta, mas ele não aceitou. E o rei disse para ele, então, o que tu mais precisar, tu me pede, né? Ele disse, rei, Deus vai nos guardar no nosso trajeto. Só que ele se esquece depois no caminho que ele tinha as mulheres e crianças, e haviam assaltantes, haviam salteadores, haviam homens sanguinários das outras cidades. Mas ele disse para o rei, olha, o nosso Deus nos guardará no nosso trajeto. E a Bíblia diz que ele bota o povo em oração e o povo obedece, ouve, escuta a voz de Neemias. E ele começa a fazer o seu trabalho. A Bíblia diz que, resumindo, a Bíblia diz que Neemias vem e restaura os muros. Sempre vem alguém para tentar parar o teu trabalho. Quando Neemias decide fazer um trabalho, a Bíblia diz que ele busca a Deus por 4 meses. Ele faz a viagem, vai, ainda ganha cartas do rei para que ele fosse nas cidades arrecadar madeira e outros utensílios, materiais para construção, para reedificar os muros de Jerusalém, reedificar as portas, porque no momento que ele reedificasse os muros, ele também tinha que reedificar as portas.
Então ele restaurou todas as portas de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém. Hoje 10 delas estão ativas, 2 não. Então ele restaurou essas 12 portas. Cada uma dessas portas tem um significado, mas não vamos nos ater a isso. Jeremias vem e começa a restaurar os muros. Quando ele restaura os muros, vem Tobias, Sambalate e tantos outros para tentar impedir. Sempre quando nós nos dedicamos a fazer algo para Deus, sempre vai se levantar alguém que com certeza vai fazer algo para impedir você de continuar esse trabalho. Mas uma coisa é certa, nós estamos fazendo uma grande obra. E não importa a luta, não importa o prejuízo, não importa o problema, não importa a circunstância. No começo eu disse, o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Quando nós buscamos a Deus e nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, não importa o problema, não importa a situação. Nós não somos super-homens, nós precisamos de ajuda. Neemias não trabalhou sozinho. Abraão não trabalhou sozinho, Moisés não trabalhou sozinho, Josué não trabalhou sozinho, nenhum dos juízes trabalharam sozinho, nenhum dos reis, nem Saul, nem Davi, nem Salomão, nem Roboão trabalhou sozinho. Daniel foi governador, mas tinha Ananias, Azarias e Misael que estavam junto com ele. Até mesmo os inimigos não trabalham sozinhos, eles tinham seus exércitos. Agora Neemias não estava sozinho, ele tinha homens à sua volta que iam ajudar nas construções. Se você olhar ali Neemias 3, você vê uma lista de pessoas que nem trabalhavam com construção. Existiam até perfumistas que trabalhavam com outros tipos de funções, mas estavam ali ajudando a construção do templo. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de oração, de pessoas que Deus abençoa para que possam estar junto conosco. Você lembra de José? José, desde que entrou no palácio, mesmo sendo escravo, sendo aprisionado, a Bíblia diz que Deus era tanto com José que nem um prato sequer se quebrava mais no palácio, porque Deus era com ele e onde ele estava, Deus abençoava. Se nós estivermos passando por uma luta, uma dificuldade, não importa o problema, vamos buscar ajuda. Não importa se nós oramos ou não sozinhos, se nós estamos sozinhos ou não na batalha, não estamos sozinhos. Porque às vezes as situações que nos afligem são consequências dos nossos próprios erros. Nós, quando fizemos mal a alguém, nós prejudicamos alguém. Uma coisa que a Bíblia nos ensinou foi o seguinte, que você pode ter uma vida correta diante de Deus, você pode ter a vida correta com as pessoas que estão à tua volta. Porém, se tu apontar o dedo para o teu irmão, ou apontar a falha ou o erro de alguém, você pode ir para o inferno por causa desse apontar de dedo, por causa dessa tua apontação, desse teu problema. Aí você vai chegar lá no inferno lá e vão mostrar a tua lista de cima. Por que você está aqui? Você foi correto, você não defraudou ninguém, você não passou a perna em ninguém, isso e aquilo, aquilo outro. Ah, mas está aqui embaixo. Você acusava o teu irmão, você apontava o dedo para ele, né? Em vez de você ajudar o teu irmão a se levantar, você fez o quê? Você foi lá e passou a rasteira nele. Você acabou de derrubar ele. Não seja aqueles amigos de Jó que apontaram um erro, não. Seja amigo de verdade, porque amigo que amigo você vê na hora da luta, da dificuldade. Pessoas que você pode contar no momento de luta, no momento de dificuldade, que vê que você está passando por um problema, por uma dificuldade, ele está ali, do teu lado, para te ajudar em oração. Quando você diz, irmão, eu preciso de oração, porque para que Deus venha abrir uma porta para mim, aí aquele irmão vai lá, te ajuda, ora por ti, Deus prospera a tua vida, Deus abençoa o teu lar, Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa a tua família, mas de repente você vira as costas, e é o que acontece. São consequências que que nós, homens, causamos para a nossa vida. Não é nem o diabo, são as consequências das nossas decisões. Quando nós decidimos ajudar o nosso irmão a ser bênção na vida dele, consequentemente Deus vai nos abençoar e nos dar muitas bênçãos. Você quer ver uma coisa? Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Levíticos, vamos ler. Deixa eu ver aqui, livro de Levíticos. Para nós entendermos, irmão, um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 26,
que me veio à mente agora aqui, ó, capítulo 26. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos, capítulo 26, versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos e me obedecerem os meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Se nós obedecermos, o que é obedecer? É sermos bênção para os outros, irmãos. Obedecer à voz de Deus. O Senhor mesmo diz, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Que Deus seja suficiente na tua vida. Que Deus seja Senhor da tua vida. Que Deus seja a base fundamental da tua estrutura. Que você acorde de manhã e dizer, Senhor, obrigado porque eu abri os olhos e respiro. Se você analisar, irmão, se você analisar a construção do corpo humano, como Deus foi tão maravilhoso em criar os olhos, as lágrimas, o teu falar, como sai o som da tua voz, as cordas vocais, os detalhes minuciosos que tem dentro de nós para que as coisas funcionem no nosso corpo, você vai ver o quanto Deus é maravilhoso. E quando você dedica a sua vida completamente a servir a Deus, você está obedecendo a Deus, você está colocando Ele como Senhor da sua vida. E você cumpre o primeiro mandamento. E o segundo ainda é muito maior. E ele diz assim, ó, e um mandamento maior vos dou, que ame o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, não façam para elas também. Seja sincero, seja honesto, busque a Deus, seja fiel nas suas palavras, seja honesto naquilo que você disse. Cumpra até o final. Se você errou, volte, retroceda. Não é feio você voltar atrás e pedir perdão, pedir desculpa. É feio depois você estar na porta do céu para entrar lá e o Senhor olhar para ti e dizer, eu não vos conheço, eu não sei quem tu é. Porque praticou a iniquidade, porque defraudou o teu irmão, porque machucou o teu irmão, porque levou o teu irmão à perdição, porque fez com que ele se desviasse, porque fez com que ele caísse por causa do teu bem-estar, do teu querer. Que nós venhamos, irmãos, cumprir a palavra de Deus. Então Neemias, por mais que se levantaram contra ele, ele foi lá sem forças, sem muito apoio, mas ele foi lá. Não importava quem ele ia ajudar, ele não estava se preocupando com o que comer, com o que beber. Não, ele sabia que Deus ia sustentar. Ele disse para o rei, rei, Deus vai guardar o nosso trajeto e vai se preocupar com o restante. A Bíblia diz, entrega, é como se Neemias estivesse dizendo assim, olha, rei, eu fiz o seguinte na minha vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Foi o que Neemias fez. Ele entregou o caminho dele, a vida dele na presença do Senhor, e o resto Deus providenciou para ele. Mas Neemias não fez isso sozinho. Logo em seguida, veio com ele Zorobabel. Zorobabel teve uma função muito maravilhosa dentro desta grande obra realizada. Zorobabel vem com Neemias e restaura a cidade e o templo. Enquanto Neemias se preocupava com a restauração dos muros e a segurança do povo e o fechamento das portas, enquanto isso, Zorobabel estava restaurando a cidade e o templo. A adoração, ele estava restabelecendo lá a cidade, formando uma equipe para poder restaurar, porque existia muito entulhos dentro da cidade, muita sujeira que levaram muito tempo para ser desfeita, para tirar dali. E dentro desse tempo também não existia só Zorobabel restaurando o templo, porque não adiantaria restaurar o templo, restaurar a estrutura do templo, a casa, e não restaurar a adoração. Para isso eles precisariam de uma outra pessoa, e nisso se levanta Esdra, que restabelece o culto dentro de Jerusalém. Então eles começam agora a voltar à sua origem. Porém, o povo ainda tinha aquela mente de escravo, né? Tinha aquela mente de escravo que ainda aprisionava eles. Então a construção parou por 10 anos. Por 10 anos. Os homens se atemorizaram, desanimaram, porque era muito entulho, era muita sujeira, muito problema, muita dificuldade, e isso acontece nas nossas vidas. Às vezes nós começamos uma obra, e quando
parece que surge um obstáculo, surge um problema, surge um entulho, surge um abrolho. Acontece o quê? Acontece que daí nós desistimos, parece, nós nos desanimamos. Sabe aquele momento que você está trabalhando para o Senhor, está fazendo algo na igreja, e de repente se levanta sempre alguém para fazer você desanimar? Isso não deveria acontecer nas congregações, nas igrejas. Nós teríamos que ter do nosso lado pessoas que nos colocassem para cima e não nos fizessem desanimar. Seja diferente na tua igreja, seja diferente na tua casa. Quando as coisas parecem que vão dar errado, parece que tem problemas se aproximando, seja um Esdras, seja um Zorobabel, seja um Neemias. Faça com que as pessoas se reanimem, entre no meio do povo, entre no meio da situação e diga: não, o Senhor vai nos abençoar. Seja alguém, seja um motivador dentro da tua casa, seja um motivador dentro da tua família, seja um motivador dentro da tua igreja. Quando muitos acharem que o problema vai abater e que vão se entristecer, vai lá, seja um Uri e Arão, levante nos braços do teu pastor e diga: vamos para frente, vamos continuar a batalha, vamos continuar junto. A recém nós começamos a caminhada e nós temos uma trajetória grande pela frente e eu vou contigo nessa caminhada. Não desista do teu irmão, não desista da tua irmã, não desista do teu próximo, não desista daquele que Deus colocou no teu lado para você ganhar, conquistar a alma dele para Cristo. Não desista. Neemias não desistiu da restauração dos muros. Zorobabel não desistiu de restaurar o templo. Por mais que o povo ficou ali prostrado, desanimado, com aquela mente escrava ainda, na reconstrução. Mas Zorobabel foi lá e instruiu. Quando o povo ficou triste, entra Esdras, e Esdras entra com aquela sabedoria tremenda de Deus e começa a falar das Escrituras, começa a expor as maravilhas que Deus fez no tempo outrora, e começa a expor tudo que Deus fez. E quando ele expõe isso tudo, o povo se anima. E quando o povo se anima, eles começam a fazer. Só que o povo tinha um detalhe: eles começaram a olhar para o templo que estava sendo reconstruído e olharam e pensaram assim: mas esse templo não é como o antigo primeiro templo. Aí eles começam a se abater com isso, começam a entristecer com isso, porque eles não tinham a mesma majestal construção que fora feita, aquela construção maravilhosa que Salomão havia construído. Eles não viram mais aqueles tetos de ouro, aquelas coisas maravilhosas, aquele trono maravilhoso. Eles não viram tudo aquilo ali. Então aquilo ali abateu a eles. Aí Deus levanta Ageu. Quando ele levanta o profeta Ageu, aí ele fala para Ageu e se dirige ao povo e ele começa a dizer assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro resplendor? Quer dizer, muitos daqueles que estavam voltando ali, que estavam velhos já, avançados de idade, eles viram o templo antigo, e eles viram a sua majestade, eles viram Deus descer do céu, né? E a nuvem de glória encheu o templo e todos caírem por terra. Eles viram a glória que Deus havia mandado. Então eles se entristeceram, porque Deus disse para eles assim: viram o seu primeiro resplendor, né? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. A construção era diferente, o templo era diferente. Não tinha o mesmo esplendor, era mais simples, era mais humilde. Só que Deus diz para eles assim, se refere direto a Zorobabel, diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Neemias, Ageu vai direto a Zorobabel e diz: coragem, homem, tenha coragem, não desanima, não deixa o povo desanimar. Eu sei que os entulhos são grandes, eu sei que os problemas são grandes, mas o Senhor te declara: coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Deus estabelece quem tinha que se encorajar e quem tinha que encorajar o povo. Então, às vezes, Deus declara diretamente para você: coragem, meu irmão, não desiste, a luta é grande, o problema é difícil, mas Deus te colocou ali para ser solução. Todo ministério, toda igreja tem problema, mas aqui a gente está sempre tem um problema maior. E se Deus nos colocou ali, é para que esse problema fosse
amenizado pelas qualidades que Deus colocou sobre a nossa vida. Então seja bênção. Deus diz, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Ao trabalho, ele diz, botem a mão no arado. Deus não tem nada com preguiçoso, com aquele que não se dedica. Se você não mostrar trabalho, Deus não vai trabalhar por você. Deus diz ali, ao trabalho, ó povo da terra. Declara o Senhor. Ele declara isso. Vão trabalhar, vamos buscar. Hoje é dia do trabalhador. Hoje é dia daquelas pessoas que se dedicam a trabalhar e sustentar a sua casa. E o Senhor, Ele nos dá essa instrução. Ele diz, trabalhem, se esforcem. Busque o sustento da tua casa, busque o sustento da tua família. Não espere sentado, vá atrás, corra atrás. O Senhor, Ele faz a parte dele, mas enquanto nós não fizermos a nossa, Ele não pode fazer a dele. Então, faz a sua parte, trabalhe, como o Senhor diz. Quando o povo vê isso, Deus levanta Ageu e mostra para o povo pelo menos 6 promessas que a Bíblia fala e que o Senhor fez, relembrando eles. A primeira promessa é no versículo 4, que diz assim, olha bem, ele diz assim, eu sou convosco. Ele diz assim, ó, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote, filho de Josué, filho de Josadaque, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. A primeira promessa que Deus diz para eles, assim, ó, vão ao trabalho, trabalhem, botem a mão no arado, porque eu não me apartei, eu estou com vocês. Todo o tempo eu estive com vocês, e eu não desisti de ninguém, e eu estou com vocês. Foi a primeira imposição, a primeira promessa que Deus fez ao povo. A segunda promessa está no versículo 5, quando ele diz assim, o meu espírito permanece com vocês. Olha bem, diz assim, é esta aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Ele estava dizendo, eu estou com vocês, eu sou convosco. E o meu espírito permanece em vocês. O Espírito de Deus não está sobre nós, ele permanece em nós, ele está na nossa vida. E além dele estar conosco, de dizer eu sou com vocês, ele diz o meu espírito permanece em você. Irmão, você tem força, você tem vontade, você tem ânimo, você tem sabedoria, você é inteligente. Deus te levantou porque ele é contigo e que o espírito dele está na tua vida. E se o espírito do Senhor está na tua vida, está na minha vida, nós podemos mais do que nós imaginamos. Então vamos batalhar, vamos lutar, não importa a situação e não importa os levantes de Satanás. O que importa é nesse dia nós podemos regozijarmos com a nossa família e dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos deu trabalho, nos deu saúde, nos deu graça, nos deu força. Por quê? Porque o Senhor sempre esteve conosco, é promessa dele. E segundo, o Senhor disse que o seu Espírito estaria no meio de nós. E ele está no meio de nós. Terceira promessa de Deus, ele diz assim, eu farei coisas grandes no meio de vós. Olha o que Deus diz assim, no versículo 6. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra e o mar e os continentes. Só Deus pode fazer tudo isso. Quer dizer, ele estava dizendo assim, eu moverei céus e terras e até os continentes para que vocês saibam que eu sou na vida de vocês. Por que Deus moveria céus e terra? Por que essa promessa do versículo 6, eu farei coisas grandes no meio de vós, Deus permite? Deus faz esta promessa para concluir uma quarta promessa, que diz assim, e o mundo ouvirá falar de vocês, e eu vou trazer gente de longe para te prosperar. Olha o que a Bíblia fala, olha o que Jesus disse. Depois dele dizer que faria coisas grandes no meio deles, ele disse, eu farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Quer dizer, eu vou trazer pessoas para sustentar o teu ministério, para te ajudar. Quando Deus te transfere de um lugar para o outro, ele sempre dá um jeito de botar alguém no teu caminho para te ajudar a sustentar o teu trabalho, o teu ministério. Deus nunca te dá uma obra sem que te dê o sustento. Deus nunca te deixa desamparado. Se Deus te colocou um trabalho nas tuas mãos, ele vai suprir, ele vai sustentar, ele vai manter, porque foi ele quem te fez estar ali.
Se Deus te fez essa promessa, é porque você é capaz. Quinta promessa, ele diz assim, ó, eu encherei de glória esta casa. Olha que promessa maravilhosa quando o Senhor diz assim, ó, no versículo 6, no versículo 7 ainda, na continuação, na parte B do versículo, assim, ó, e eu encherei este templo de glória. Ele estava falando do templo, mas estava falando deles ali também. Ele estava dizendo assim, ó, aquela glória daquele templo que tinha era só o templo. Agora esse templo eu farei coisas maiores, eu encherei de glória. Da mesma forma que eu enchi o outro, ainda maior. Porque ele completa, ele diz assim, ó, e além de eu encher de glória, ele diz assim, ó, eu farei novamente algo ainda maior. Ele diz, eu encherei esta casa de glória. E por final, ele ainda diz que daria paz. Porque olha bem o que a Bíblia diz assim, ó, no versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 9, o que a Bíblia fala. Isso fecha tudo o que nós falamos até aqui, porque ele faz a última promessa, que ele traria paz à nossa vida. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, se na época dos reis cada um deixou o seu legado e a sua história, nesse momento, Neemias, Zorobabel e Esdra, na decisão que eles tomaram de fazer novamente Jerusalém prosperar, fazer a vontade de Deus, restaurar os muros, restaurar o templo, restaurar os cultos e a adoração, quando eles decidiram fazer isso, eles deixaram um legado na história. O legado deles foi as promessas que Deus fez para as nossas vidas. Ele disse, eu serei convosco. O meu Espírito vai permanecer em vós. Eu farei coisas grandes no meio de vós. O mundo vai ouvir falar de vocês e eu vou trazer pessoas para vos prosperar. Ele diz, eu vou encher essa casa de glória e eu darei a paz a vocês. Legado. Quando nós decidimos fazer algo, o Senhor, Ele nos abençoa de formas extraordinárias. Então, irmãos, para concluir, quando nós decidimos fazer algo para Deus, pensamos naqueles que vão futuramente usufruir daquelas bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Aquilo que Deus te abençoou, Deus vai passar para outras pessoas também. Através de você, que é uma bênção nas mãos de Deus, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então seja bênção para outras pessoas. Seja um homem, uma mulher que Deus confie, que tem um coração transformado, uma alma regenerada diante do Senhor, um espírito restaurado diante de Deus, um corpo ressuscitado diante do Senhor, e que essas promessas do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Um feliz dia do trabalho a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós esse dia. Que o Senhor abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família. E toda a tua história possa ser de vitória, de bênçãos. E que haja testemunhos de modificações, de transformações na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.